Você sabe quem foi? Pedro de Alcântara, João Carlos, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Habsburgo e Bragança? O Dom Pedro II? Mas é claro, ele foi imperador do Brasil do ano de 1840 até o ano de 1889. Beleza. Mas é só isso? Bem, tirando o café e a escravidão, eu acho que sim. Então, vem comigo. Hoje falarei sobre 4 grandes feitos do maior governante que o Brasil já teve e que nos deu avanço como nação. Então, roda a vinheta, edição! Estabilizou a nossa política. Pois é, cara, Dom Pedro II foi tão mito que ele conseguiu dar uma estabilidade nunca mais vista na nossa política por quase 50 anos. Uau, Caio, que mágica! Mas como ele fazia esse negócio? Bom, quando Dom Pedro assumiu o trono em 1840, ele percebeu que havia 2 grupos políticos que eram grandes rivais. Pareciam torcedores do Barcelona e Real Madrid, ou então torcedores do Flamengo e do Vasco, torcedores do Santa Cruz e do Sport, ou então apoiadores de Bolsonaro e apoiadores de Lula. Era uma rivalidade mesmo. Esses grupos eram de um lado os liberais e do outro lado nós tínhamos os conservadores, que fariam de tudo para serem os melhores e únicos no novo governo. Percebendo que aquilo não cheirava bem, Dom Pedro II aplicou uma alternância de poder no cargo de primeiro-ministro, que é tipo um presidente, certo? Com isso ele fez assim: uma hora um cara liberal vira o primeiro-ministro do governo. Depois, quando chegar a hora de escolher outro, quem vai ser o primeiro-ministro vai ser um cara conservador. Aí depois de um liberal, depois de um conservador, e assim sucessivamente. Foi o chamado parlamentarismo às avessas, que acalmou os nervos dos conservadores e dos liberais e fez eles serem praticamente iguais uns aos outros, sem ficarem brigando o tempo todo por ideologia. Caso você tenha mais curiosidade, eu tenho um vídeo no canal falando só sobre o segundo reinado. Qualquer coisa, vem aqui na descrição, ó. Tem link aqui pra você assistir. Vai lá, depois desse vídeo, e assiste, que tá bem legal. E caso houvesse alguma briga e frescurinha no parlamento, o nosso imperador o dissolvia e convocava novas eleições, assim como fez o rei da Espanha no ano de 2014. Esse aí é o bichão! E incentivou a educação. Dom Pedro II amava muito a educação. Isso fez com que ele trouxesse a construção de algumas escolas, incentivasse as atividades no colégio Pedro II, desse incentivo a deficientes visuais e auditivos e bancasse do próprio bolso estudos de brasileiros no exterior. E foi assim que ele formou 3 grandes personagens da nossa história: o pintor Pedro Américo, o pintor impressionista Almeida Júnior e a primeira médica brasileira, Maria Augusta Generoso Estrela. Era tanto amor, tanto love ao conhecimento, que uma vez o Dom Pedro falou: se não fosse imperador, seria professor. Não conheço missão maior e mais nobre. Pois é, e antes de seu reinado, os analfabetos aqui no país eram 90% da população. Mas no fim de seu reinado, o número caiu para quase 50% de toda a população. Diga aí, usava bem o dinheiro. Essa aí vai agradar muita gente. Dom Pedro II sempre esteve de boas com o seu único e mesmo salário durante 50 anos. E mexia com muito cuidado com o dinheiro do povo. Isso aí, com o dinheiro público. Por exemplo, quando ele bancou o estudo de brasileiros no exterior, ou então realizava viagens por todo o país, ele não tocava um dedinho na grana pública. Tudo veio do próprio bolso, ou então emprestado de amigos. O fato de manusear bem o dinheiro fez com que o nosso imperador conseguisse pagar rapidinho a dívida do Brasil na Guerra do Paraguai em um período de mais ou menos 10 anos. E com que dinheiro ele fez isso? Com dinheiro público, com o dinheiro da nossa economia, que crescia bastante, e do próprio salário. E para fechar com chave de ouro, para você ver como ele era um corrupto, ele disse isso aqui: Nada devo, e quando contraio uma dívida, cuido logo de pagá-la.
E a escrituração de todas as despesas de minha casa pode ser examinada a qualquer hora. Não ajunto dinheiro. Esse aí é que é um corrupto. Agora, para fechar com chave de ouro, Garantiu a liberdade. o governo do nosso imperador foi marcado por uma grande liberdade de expressão, religiosa, política e de imprensa, que eram bem defendidas pela nossa Constituição de 1824. E por conta de ter muita liberdade, isso chocava vários países daquela época. Ué, mas por que chocava tanto assim, Caio? Liberdade não é algo normal e direito do ser humano? Pera, mas eu sou um pinguim. Bom, nenhuma imprensa de algum país tinha tanta liberdade assim, principalmente quando esses países são daqui, da América do Sul, que viviam o tempo todo em ditaduras, golpes, mais ditaduras, e muita censura também. Mesmo sendo várias vezes debochado e ainda diminuído pelos jornais, Dom Pedro II apenas respondia para todos. Imprensa se combate com imprensa. Era tanta liberdade que o antigo presidente da Venezuela, quando soube do fim do nosso império, falou o seguinte: Foi-se a única república da América. enfim, por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo e destas mitadas que o nosso antigo imperador fez, curte o vídeo aqui embaixo no botão do like e divulgue por aí. Inscreva-se no canal, caso você seja novo por aqui. Um abraço, bons estudos. Eu queria mais férias. E tchau!